Olá! Vamos começar hoje mergulhando num conceito, assim, bem central do cristianismo e para muita gente um pouco misterioso. A Trindade, sabe? A ideia de um Deus único, mas que a gente conhece como Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela coisa que a gente ouve em hinos, né? Santo, 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 Deus em três pessoas, bendita Trindade. Para guiar nossa conversa, a gente está usando o capítulo 10 do livro História do Cristianismo, do Bruce Shelley. Ele foca justamente nisso, em como essa doutrina foi, como ela nasceu. E o nosso objetivo aqui é tentar entender não só os fatos, mas a batalha por trás dessa definição, sabe? Como é que algo que é visto como mistério virou um pilar tão forte? Que debates foram esses, especialmente lá no século IV, e por que isso é tão importante? É curioso, né? Porque para outras religiões monoteístas, tipo o judaísmo, o islamismo, essa ideia da trindade soa muito estranha. E a coisa era tão intensa. Imagina só, lá em Constantinopla, século IV, você ia comprar pão e, de repente, estava no meio de uma discussão sobre a natureza do filho. Dizem que, até para pedir troco, a conversa podia virar teologia pura. Enfim, vamos lá. Vamos tentar entender isso melhor. Exato. E o ponto de partida é, na verdade, um paradoxo, né? Que está bem no coração da fé cristã. Por um lado, se afirma Deus é um só. Ponto final. Mas, ao mesmo tempo, toda a experiência de fé, o que está nas Escrituras, o jeito de orar, de batizar, tudo parece apontar para três: Pai, Filho e Espírito Santo. A tradição acabou chamando isso de mistério. Três pessoas distintas, mas uma única essência divina. Um em três, três em um. Como é que se explica isso sem cair numa contradição, né? Ou numa heresia? E tem um fator que a gente não pode esquecer: a política. A conversão do imperador Constantino, lá no início do século IV, mudou completamente o cenário. Ele olhou para a igreja e pensou: opa, isso aqui pode me ajudar a unir o Império Romano, que já estava meio cambaleando. Só que as brigas teológicas dentro da igreja estavam fazendo o contrário, causando divisão, tumulto. Para Constantino, uma igreja rachada era um perigo para o Estado. E aí ele resolveu se meter. Ah, entendi. Então o imperador entra em cena por causa da necessidade de unidade. Mas antes dessa grande explosão do século IV, já tinha gente tentando resolver esse quebra-cabeça da Trindade, né? Tentando, imagino, proteger a ideia de Deus como um soberano único, o monarca divino. O livro fala dos monarquianistas. Sim, sim. Surgiram algumas explicações que, na verdade, tentavam simplificar o mistério, mas a igreja acabou rejeitando. Uma delas era o modalismo. Imagina assim, tipo um ator que troca de máscara. Ora, Deus aparece como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo, mas é sempre o mesmo ator por trás. Parecia que resolvia a questão da unidade, né? Mas não explicava direito como é que Pai, Filho e Espírito interagiam nas Escrituras. Pensa no batismo de Jesus. Ah, sim. Onde os três parecem estar presentes e distintos ao mesmo tempo. Exatamente. O modalismo não dava conta disso. Parecia que Deus estava, escondendo o jogo, não se mostrando como realmente é. Outra tentativa foi o subordinacionismo. Essa ideia era um pouco diferente. Mantinha o Pai como Deus supremo, absoluto, mas o Filho e o Espírito eram vistos como seres divinos inferiores, subordinados, quase uns deuses menores ou intermediários. Essa visão foi mais difícil de derrubar. A versão mais famosa dela foi a do Ário, que a gente já vai falar, mas o importante é, tanto o modalismo quanto o subordinacionismo foram considerados inadequados. Não batiam com a ideia da divindade plena das três pessoas, que a igreja sentia que vinha da Bíblia e da sua própria experiência. Então essas primeiras tentativas de simplificar, elas acabavam perdendo algo essencial do mistério, tentando forçar uma explicação. Exatamente. Ou forçavam tanto a unidade que as pessoas sumiam, ou forçavam a trindade a ponto de parecerem deuses separados e desiguais. Nenhuma delas, para a igreja da época, fazia justiça ao que eles entendiam que Deus tinha revelado sobre si mesmo. Certo.
E aí a gente chega no olho do furacão. Ário, um padre e um presbítero lá de Alexandria, por volta de 318 d.C., ele bate de frente com o bispo dele, o Alexandre. O que exatamente o Ário defendia? O foco do Ário era o Logos, a palavra de Deus, que ele entendia que tinha se encarnado em Jesus. Para ele, esse Logos, o Filho, não era eterno como o Pai. Ele teria sido a primeira e mais perfeita, mais sublime criação de Deus, antes de tudo, antes do tempo, mas ainda assim uma criatura. Ou seja, ele não compartilhava a mesma natureza divina do Pai. Era tipo um Deus menor, sabe? Um intermediário perfeito entre Deus e o mundo, mas não o próprio Deus eterno. Tem aquela frase famosa atribuída a ele: houve um tempo em que o Filho não existia. Isso resume bem. Nossa, houve um tempo em que o Filho não existia. Isso muda tudo sobre Jesus, sobre a relação com o Pai. Por que essa ideia ganhou tanta força? Parece contraintuitivo para quem já era cristão. Para o pessoal que vinha do paganismo, tinha uma certa lógica. Eles já estavam acostumados com a ideia de hierarquia entre os deuses, sabe? Semideuses, heróis divinos que faziam a ponte entre os deuses maiores e os humanos. O arianismo meio que tornava o cristianismo mais digerível, mais fácil de encaixar nesses modelos mentais que eles já tinham. Apresentava um Cristo super exaltado, claro, muito acima de nós, mas ainda assim inferior ao Deus Supremo, transcendente e incriado. Só que ao fazer isso, mexer no ponto central: quem é Jesus Cristo? E por tabela, Deus é um só mesmo, ou a gente está falando de dois deuses aqui, um maior e um menor? Essa era a questão de fundo. A implicação era radical. E parece que o Ário sabia vender o peixe dele, né? Não era só um teólogo de gabinete. De jeito nenhum. Ele era descrito como um pregador muito carismático, eloquente e super esperto na divulgação. Há relatos de que ele compôs músicas, tipo uns jingles teológicos mesmo, para popularizar as ideias dele entre o povo. Jingles teológicos? Sério? Sim, para que marinheiros, trabalhadores do porto, até crianças pudessem cantar e memorizar as doutrinas dele pelas ruas de Alexandria. Isso ajudou a espalhar controvérsia feito fogo em palha seca. Imagino. E a reação do bispo Alexandre? O Alexandre não deixou barato. Convocou um concílio local, um sínodo, lá em Alexandria mesmo, por volta de 320, e o resultado foi: condenaram o Ário e o excomungaram. Só que o Ário tinha contatos importantes. Ele foi buscar apoio fora, principalmente com outro bispo chamado Eusébio, que era bispo de Nicomédia. E Nicomédia não era qualquer lugar, era onde o imperador muitas vezes ficava, a capital imperial do Oriente na época. Então a briga teológica virou também uma disputa de poder entre Alexandria, que era um centro intelectual antigo, e Nicomédia, mais perto do poder imperial. Exatamente. Virou uma queda de braço política e eclesiástica. E a coisa ficou feia em Alexandria, com tumultos, brigas na rua por causa de teologia. É nesse ponto que o Constantino entra para valer, né? Vendo que a coisa estava saindo do controle, ele convoca o famoso Concílio de Nicéia em 325. O primeiro concílio mundial, ecumênico. Imagina a cena que o Shelley descreve, uns 300 bispos chegando. Muitos deles com marcas no corpo, cicatrizes das perseguições que tinham acabado de sofrer. E agora, de repente, são convidados do imperador, viajando com tudo pago. Deve ter sido um choque. Com certeza. Um choque cultural, político. E o Constantino chegou lá, imponente, vestido com trajes luxuosos, e deu o recado. Ele queria união. Teria dito que a divisão na igreja era pior para a estabilidade do império do que uma guerra. No concílio, os arianos tiveram a chance de defender suas ideias, mas para a maioria dos bispos ali, que tinham sido ensinados e praticavam a adoração a Cristo como Deus, aquilo de ouvir que Cristo era uma criatura soou como blasfêmia, foi um choque para eles. A proposta do Ário foi rejeitada pela maioria. Tá, então rejeitar foi, digamos, a parte consensual. Mas aí veio o desafio. Como definir a fé de um jeito positivo que deixasse claro qual era a posição certa e que, ao mesmo tempo, bloqueasse essa visão do Ário? Exatamente. O problema não era só dizer o que estava errado, era afirmar o que estava certo.
Eles discutiram alguns credos que já existiam de igrejas locais, mas sentiram que faltava. Faltava uma palavra, uma expressão que fosse precisa contra o arianismo. Foi aí que surgiu a palavra-chave, homoúsios. Homoúsios, grego, né? O que significa exatamente? Significa da mesma substância ou consubstancial. Dizer que o filho é homoúsios com o pai era afirmar que ele compartilha a mesmíssima essência, a mesmíssima natureza divina do pai, que ele é gerado eternamente do pai, não criado. Deus vindo de Deus, luz vinda da luz, Deus verdadeiro vindo de Deus verdadeiro. Essa foi a fórmula. Essa palavra, homoúsios, que talvez tenha sido sugerida por um conselheiro do Constantino, o bispo Ósio de Córdoba, e que teve o apoio do próprio imperador, se tornou o coração do credo de Nicéia. Homúsios, uma palavra só, mas com um peso imenso, definindo a identidade mais profunda de Cristo em relação ao Pai. Isso é muito forte. E aí? A maioria assinou, quase todos. No final, só Ário e mais 2 bispos se recusaram a assinar e foram exilados pelo imperador. Constantino deve ter ficado aliviado, achou que tinha resolvido o problema. O Shelley até descreve o banquete que ele deu depois, celebrando a harmonia, beijando as feridas de um bispo que tinha sofrido na perseguição. Parecia um final feliz, a união da igreja e do império. Parecia, né? Mas quem dera fosse simples assim. Nicéia foi, sim, um momento decisivo, um marco fundamental, mas não foi o fim da história, longe disso. O arianismo e outras ideias parecidas continuaram muito fortes por mais uns 50 anos, pelo menos. E aquela intervenção do imperador, que o Constantino inaugurou, virou regra. Os imperadores seguintes continuaram se metendo. Bispos eram depostos, exilados, trazidos de volta, tudo dependendo de quem estava no poder e qual grupo teológico tinha o favor do imperador no momento. A ortodoxia muitas vezes parecia depender perigosamente da política da corte. Que complicado. E nesse cenário confuso pós-Niceia é que surge um nome fundamental, né? Atanásio de Alexandria. Ele vira o grande campeão da fé de Niceia, do homoúsios. Atanásio é uma figura impressionante. Ele provavelmente estava em Niceia, ainda jovem, como secretário do bispo Alexandre. E logo depois ele sucedeu o Alexandre como bispo de Alexandria, e ele dedicou a vida inteira a defender o que foi decidido em Niceia, foi bispo por quase 50 anos, mas desses 50, ele passou uns 17 anos no exílio. 5 exílios diferentes. 5 vezes exilado. Por que essa perseguição toda? O que fazia ele aguentar firme, batendo de frente com imperadores, com outros bispos que pensavam diferente? Para o Atanásio, o homoúsios não era só uma palavra difícil no credo. Era a chave da salvação. Ele tinha uma convicção profunda. Se Jesus não fosse Deus de verdade, da mesmíssima natureza do Pai, então ele não poderia nos ligar a Deus. A ponte entre a humanidade e Deus simplesmente não existiria. A salvação, que para ele era essa comunhão real com Deus vivo, se tornaria impossível. Então, para ele defender o homoúsios, era defender o próprio evangelho. Por isso ele resistiu tanto. Tem aquela frase famosa, né? Atanásios contra mundum. Atanásio contra o mundo. Ele parecia estar sozinho às vezes, mas não abria mão. Entendi. Era uma questão existencial, não só teórica. E a briga ficou ainda mais sutil depois, né? Chegou a girar em torno de uma única letra, o famoso debate do iota. Exato. Essa é uma parte fascinante. Surgiu um grupo, os chamados semi-arianos, que tentaram achar um meio termo. Em vez de homoúsios, com O, que significa mesma substância, eles propuseram homoiousios, com oi. A diferença é só esse i, que em grego é a letra iota. Homoiousios significa substância semelhante. Uma letra. Parece preciosismo demais, não? O historiador Edward Gibbon até ironizou dizendo que o mundo cristão entrou em guerra por causa de uma vogal. Como um i podia ser tão importante? É fácil pensar assim, mas a implicação teológica era gigantesca. Pensa na diferença entre dizer que algo é igual e dizer que é parecido.
Se o filho fosse só de substância semelhante, mas não a mesma, ele ainda estaria numa categoria diferente, inferior ao do pai. Ainda não seria plenamente Deus no mesmo sentido que o pai é Deus. Protanasius e os defensores de Nicéia aceitar o homo iousios seria abrir mão da ideia central, que em Jesus foi o próprio Deus que entrou na nossa história para nos salvar. Então, aquela letrinha, aquele iota, era crucial para manter o que eles viam como a verdade fundamental da fé. Era uma luta pela alma do cristianismo de verdade. Isso ajuda muito a entender a paixão, a intensidade desses debates, que hoje podem parecer tão distantes, tão abstratos. Falando em abstração, e aquelas analogias que a gente às vezes ouve para explicar a Trindade, tipo o ovo, gema, clara casca, a água, líquido, sólido, gasoso, o trevo de 3 folhas. Elas ajudam ou mais atrapalham? Olha, elas são tentativas, né? Bem intencionadas de tornar o mistério um pouco mais palpável. Mas, geralmente, elas falham num ponto crucial. São impessoais. A Trindade na doutrina cristã não é sobre partes de um objeto ou fases de uma substância. É sobre pessoas divinas, em relação umas com as outras. O Shelley até menciona uma analogia que talvez seja um pouco melhor, a do menino na varanda com os avós. Eles sentem entre eles, não para virar um deles, mas para sentir e participar daquele amor, daquela comunhão que existe entre eles. A salvação nessa linha seria como Deus nos incluindo nessa vida de amor que existe dentro da própria Trindade. E além dessa questão da salvação, é importante lembrar que a doutrina da Trindade não surgiu do nada. Ela reflete a prática de culto da igreja desde o comecinho. O batismo sempre foi feito em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As bênçãos nas cartas do apóstolo Paulo, como lá em 2 Coríntios, já tem essa estrutura trinitária. A doutrina veio para articular o que a igreja já vivia na sua adoração. Faz sentido. A vida da igreja veio antes da fórmula doutrinária. Exato. E tem também uma implicação ética interessante que o livro aponta sobre o serviço. Lembra do subordinacionismo, que via o filho como inferior? Isso podia levar à ideia de que servir é sempre sinal de ser menor. Mas se o filho, que é igual ao pai em divindade, escolhe servir por amor, então o serviço ganhou outro status. Servir aos outros como Cristo fez passa a ser um sinal de força, de grandeza, de participação na vida divina, e não de fraqueza ou inferioridade. Interessante essa conexão ética. Então, a doutrina não foi uma invenção filosófica, mas uma tentativa de explicar a experiência da salvação, a prática do culto e o próprio jeito como Deus se revelou, em Jesus e no Espírito Santo. Exatamente. É uma tentativa de ser fiel a como Deus se mostrou na história, na revelação bíblica. E diante desse mistério de um Deus que é 1 e 3, os teólogos buscaram analogias, formas de pensar sobre isso, usando a própria experiência humana, já que somos criados da imagem de Deus. Aí surgiram 2 grandes linhas de analogia. Uma é a que chamam de analogia social. Ela está mais ligada aos pais capadócios, que eram 3 grandes teólogos, Gregório de Nazianzo, Basílio Magno e Gregório de Nissa. Eles focavam mais nas 3 hipostases, que a gente traduz como pessoas ou subsistências divinas, Pai, Filho e Espírito. Eram 3 centros de consciência e relação, compartilhando uma única essência divina, a ousia. As diferenças entre eles estariam nas suas relações. O Pai é a fonte não gerada, o Filho é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito procede eternamente do Pai e, para a tradição ocidental, também do Filho. Essa analogia ajuda a gente a entender bem a Trindade, as 3 pessoas distintas. Mas, às vezes, a unidade pode parecer um pouco mais difícil de visualizar. É bom lembrar que pessoa aqui não é exatamente como a gente usa hoje, tipo indivíduo autônomo. Tinha mais a ver com um modo distinto de ser dentro da única essência. Entendi. E a outra linha? A outra é a analogia psicológica.
que ficou muito famosa com o Agostinho de Hipona. Ele partiu da ideia de que o ser humano, especialmente a mente humana, é a imagem da Trindade. Dentro de uma única mente, Agostinho identificava 3 faculdades: a memória, a mente se lembrando de si mesma, a inteligência, a mente se conhecendo, e a vontade, a mente se amando. Essas 3 são distintas, mas inseparáveis. Formam uma única mente. Essa analogia ajuda a gente a entender melhor a unidade de Deus, um único ser, uma única consciência divina. Mas, por outro lado, pode fazer a distinção real das 3 pessoas parecer um pouco menos clara, talvez mais como aspectos de uma única mente. Então, nenhuma analogia dá conta do recado 100%. São como janelas pequenas para olhar para um mistério enorme. Exatamente essa é a ideia. São ferramentas que a gente usa para tentar pensar sobre algo que, no fim das contas, está além da nossa capacidade de compreender totalmente. São aproximações úteis até certo ponto, mas o mistério da vida íntima de Deus continua sendo um mistério, algo impossível, né? E o nosso herói dessa história toda, o Atanásio, ele chegou a ver a causa dele, a fé de Nicéia, prevalecer antes de morrer? Sim, felizmente. Apesar de toda a luta, de todos os exílios, ele morreu em 373, já bem idoso, é respeitado na sua igreja em Alexandria, e nessa altura a fé de Nicéia já estava se consolidando cada vez mais como padrão da ortodoxia na maior parte da igreja. Aquele credo pelo qual ele arriscou tudo estava de fato se tornando a voz da igreja. Que jornada, hein? A gente partiu de um paradoxo, um Deus em 3 pessoas, e viu como a igreja lá nos primeiros séculos lutou para articular essa fé. Passamos por debates quentes, política imperial, figuras marcantes como Ário e Atanásio, e a importância crucial de uma palavrinha grega, homoousios. Uma história complexa, mas com consequências enormes. Com certeza. E talvez a reflexão que fica pra gente no final é essa. Se a essência da doutrina da Trindade é sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre o amor mútuo que é a vida de Deus, e se a salvação é sobre nós sermos incluídos nessa comunhão, como é que essa visão de um Deus que é em si mesmo relacional pode desafiar e inspirar o jeito como a gente vive os nossos próprios relacionamentos hoje? Na família, na comunidade, na sociedade. Que impacto isso tem? É um ótimo ponto para a gente continuar pensando. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise profunda. A gente se encontra na próxima.